amigos. Naquele momento, quando o Green foi jogar os dados, perguntou para Roger: o senhor quer jogar os dados, senhor Roger? Está nos autos, senhores. Não, não quero, mas eu posso jogar para o senhor? Ah, tudo bem. Então me venha dizer que ele não aceitou. Então venha me dizer que o Roger não sabia que poderia perder. Roger estava com medo? Estava. Roger não, como eu, como os senhores, como as senhoras. Ele estava com medo sim de perder. E quem é que não tem medo de perder? Eu tenho muito medo de perder. Mas eu quero que os senhores façam deste julgamento uma carnificina. Eu não quero que os senhores façam desse julgamento um ato de injustiça. Eu não quero que os senhores aqui salvem o Estado em prol dos réus. Eu quero que seja o contrário. Salve o réu porque o Estado foi omisso. O Estado não cumpriu o seu dever, com sua obrigação de salvá-los a tempo hábil de sobrevivência. Por isso que eu volto a dizer, está nas mãos dos senhores, está, eu não vou dizer no coração, mas está na razão dos senhores. Eu quero que os senhores não aceitem a emoção aqui não. Eu quero que o senhor aqui aceite a razão. E a razão é, diga sim a não penalização àqueles réus, que já tem uma carga de sofrimento muito grande. Vão ter que acompanhar psicólogos a vida inteira. Vão ter que passar por exames médicos a vida inteira. Isso já é um peso. Quiçá não vão arrumar uma doença por esses tristes momentos de ter ingerido carne humana. Aí o meu amigo do Ministério Público, ele disse o seguinte: olha, comeram carne podre porque quiseram, porque são porcos. Não! Ninguém faz isso de boa vontade, de bom grado. Não! Fizeram isso porque não tinha outra opção. E aí eu quero que os senhores mentalizem isso. 23 dias se passaram e o Estado, cadê? 27 dias se passaram. O Estado, cadê? 33 dias conseguiram alcançar os debilitados e quase finalizados pela morte. E aí o Estado não tem culpa? E aí o Estado não foi omisso? Mas para finalizar, eu quero dizer aos senhores que o Ministério Público perguntou aos senhores, supondo, é uma suposição, será que eles não foram cúmplices? Será que não fizeram um complô? Será? Esse verbo não encaixa aqui. A gente sabe o que aconteceu. Teve um contrato e esse contrato foi realizado. Só que não foi um contrato, senhoras juradas, excelentíssimos, jus positivado. Foi um contrato jus naturalista. Um contrato onde não tinha um Estado para regular, porque o Estado estava omisso. E é por isso que nós não podemos imputá-los. É por isso que nós temos que dar a extrema necessidade. É por isso que a gente tem que diminuir pena. É por isso que a gente tem que dizer sim à não condenação. Porque o Estado foi omisso. Está aprovado. 33 dias se passaram até o Estado chegar onde precisava. E como eu disse, ninguém consegue sobreviver mais que 23 dias com fome. Parâmetro que foi que eu usei aqui foi um reality show que
são largados e pelados. E que é provado lá que quem fica mais de 20 dias sem comer tem que sair por inanição ou por necessidade de alimentação. Assassino! Prenda esse assassino! Um minuto, doutor, por gentileza, sem manifestações. Um minuto. Então, excelentíssimo corpo de jurado, quero que os senhores analisem, não com a paixão, mas com a lei que a gente falou aqui. Artigo 23, artigo 24 do Código Penal, inciso 2, extrema necessidade. É a nossa e última palavra para os senhores. Muito obrigado. Ok, muito obrigado à defesa. Bom, encerrado então a parte dos debates entre Ministério Público e Defesa, nós passamos adiante. Nesse momento, na sessão de julgamento, dá-se início às votações dos quesitos que são previamente formulados pelo magistrado. Em situação comum, em julgamentos comuns reais, nesse momento é esvaziado o plenário ou os jurados são levados para uma sala reservada a fim de que seja garantido o sigilo da votação. Como nós estamos aqui em uma situação de simulação, então a gente não vai precisar fazer esse esvaziamento, até mesmo para servir de didática para os senhores. Em uma situação real também, o que acontece aqui, não sei se vocês perceberam, embora não tenha ocorrido uma defesa específica para cada um dos pronunciados, nem mesmo a acusação também tem adotado a estratégia de trabalhar separadamente a imputação da conduta de cada um dos pronunciados. Nós temos 4 pronunciados, não apenas um, tá? Então são 4 pronunciados. Por questão de dinâmica e de tempo nosso aqui, em uma situação real, a questação ela seria feita de forma separada. Tem que se quesitar para cada um dos pronunciados, porque eles respondem cada um de forma individual por suas condutas, tá? Mas por uma questão de dinâmica aqui, como também não houve essa separação, será feita uma única quesitação em relação a todos. Então já explico para que os senhores possam compreender como funciona aqui, tá? Nós temos quesitos que nada mais são que perguntas que são formuladas para os jurados, o conselho de sentença que está aqui na frente, e o conselho de sentença é quem vai decidir a respeito dos fatos que aconteceram. Então, pelo Código de Processo Penal e também de acordo com a jurisprudência pertinente e a doutrina aplicável, tem-se uma sequência correta de adoção dessas perguntas. Nós temos 3 perguntas que são perguntas fixas, podemos assim dizer, e essas 3 perguntas elas têm uma sequência óbvia. A primeira pergunta ela dispõe sobre a materialidade do crime. Materialidade do crime, em palavras simples, nada mais é que verificar que houve, nesse caso aqui, um homicídio ou uma tentativa de homicídio. Nesse caso nosso aqui, como foi um homicídio, tem-se uma pessoa, que foi no caso aqui o Sr. Roger Whitmore, que morreu, e ele morreu em razão de uma conduta criminosa. Então, ou seja, nós temos aí um crime material que ocorreu. Então, materialidade do crime é a primeira pergunta. Então, será perguntado da seguinte forma: no dia 10 de outubro de 2499, por volta das 18h59, nos arredores do estado de Comunil, a vítima Roger Whitmore foi atingido por golpes de instrumento perfuro cortante que lhe ocasionaram as lesões documentadas no laudo de exame cadavérico, que foi o XYZ, e foram a causa eficiente da sua morte. Ou seja, o Sr. Roger Whitmore, ele morreu em razão desses golpes de instrumento perfuro cortante, nesse dia, horário e local aqui narrados. Essa é a pergunta que os jurados irão responder nesse momento. Eu peço aos oficiais de justiça que possam passar com os votos. Os jurados eles receberão 2 cédulas, tá? Cada um. Nessas cédulas, uma cédula é sim, outra cédula é não, tá? É um julgamento
que ocorre de forma binária. Então, cada um dos jurados recebe 2 cédulas e ele vai votar de acordo com a sua livre convicção. Lembrando que se tratando de julgamento feito por conselho de sentença, não necessariamente eles precisam ter conhecimento técnico, eles votam de acordo com a sua íntima convicção, tá? Por questão de organização da nossa dinâmica aqui, nós vamos simplificar. Os jurados irão receber aqui as cédulas que o doutor vai estar repassando para eles aí. Como a gente também não fez aqui a liberação da plateia e também não estamos, de certa forma, resguardando o sigilo da votação, então vamos flexibilizar aqui e, para simplificar, dado o nosso horário, eu vou pedir que os jurados escrevam o seu voto na folha aqui, tá? Mais uma vez eu lembro que isso não é o que ocorre no caso real, mas assim, só para fins de a gente acelerar a dinâmica aqui e simplificar, então o jurado vai escrever o seu voto aqui, considerando que se trata de um voto de júri simulado, né? Apesar que eu imagino que principalmente o doutor Tiago ele não queira ter o seu voto revelado. Então, os senhores se inscrevem e coloquem dentro do envelope, tá? Dessa forma fica melhor, que a gente resguarda aquele sigilo aqui. Já pensou? Promotor votando para absolver aqui? Aí amanhã vocês vêm assistir o julgamento realizado aí pelo doutor Tiago. Assassino! Por gentileza, sem manifestações. Tá vendo por que é esvaziado no momento da votação? Justamente para não influenciar no voto. Enquanto recolhe os votos aqui, pessoal, por gentileza, só um minuto de atenção. Enquanto recolhe os votos aqui, para que os acadêmicos de direito que estão aqui presentes, bem como também a comunidade, para que a gente faça uma breve síntese, para que vocês consigam compreender tudo o que aconteceu até aqui. Aconteceram os fatos lá na caverna, onde eles ficaram presos, lá. Houve, então, uma notícia-crime que chegou aos ouvidos do doutor Fábio, aqui como autoridade policial, chegou a notícia-crime para ele, como polícia investigativa. Como polícia investigativa, né, representada aqui pela autoridade do doutor Fábio, com Renato, doutor Renato aqui, como autoridade policial, deflagrou-se um inquérito policial, o Ministério Público, representado aqui pelo doutor Tiago, com base nesse inquérito policial, ofertou uma denúncia que foi recebida pelo magistrado competente, deu-se início a uma instrução probatória. Essa instrução probatória culminou em uma decisão de pronúncia, ou seja, que reconheceu que existiam indícios mínimos de materialidade e autoria do crime, e o juiz, então, essa decisão, que tem natureza de decisão terminativa, não sentença, ela transitou em julgado, ou seja, acabou seus recursos, então foi remetido para o julgamento do Tribunal do Júri, que é o momento que nós estamos aqui. Transitado em julgado, as partes elas são intimadas para rolarem as testemunhas. Tanto o Ministério Público quanto a defesa, eles têm direito a rolarem 5 testemunhas, no caso concreto, em razão de cada um dos pronunciados. Tá? Então, foi arrolado as testemunhas. No nosso caso aqui, a gente supriu essa parte das testemunhas de produção probatória por questão do tempo. Teve-se então marcada a data do julgamento, que é o que está ocorrendo aqui. Iniciou-se o julgamento. A primeira coisa que a gente faz, verifica o quórum de jurados.
tem que ter no mínimo 15 jurados. Se não tiver 15 jurados, não tem como a sessão acontecer. Deu 15 jurados, beleza. A gente faz o sorteio do conselho de sentença que a gente fez aqui inicialmente. Esse conselho de sentença ele faz um termo de compromisso, que é aquele que a gente fez aqui, que nada mais é que garante que eles se comprometerem a guardar o sigilo da votação e também a comunicabilidade dos votos. Passado esse momento, a gente passaria para a instrução das testemunhas, que no nosso caso a gente não teve. Posteriormente, a gente passaria para o interrogatório dos pronunciados, tá? Que eles têm o direito de falar, se quiser ou não falar. No entanto, a qualificação de cada um deles é feita pelo magistrado e o exercício de responder as perguntas do Ministério Público de Defesa fica a critério deles. No nosso caso aqui, na nossa dinâmica, eles optaram por não falar e a gente acabou também de fazer a qualificação. Passado isso, iniciou-se a fase dos debates, que é onde o Ministério Público ele vai apresentar as razões pelas quais ele acredita que aquele fato deve ser imputado a determinados pronunciados. E é importante dizer, né, doutor Tiago, que não necessariamente o Ministério Público ele vai pedir a condenação. Pode ser que ao longo da instrução ele entenda que o fato ocorreu de uma forma diversa e pode inclusive pedir de forma diversa do que estava ali capitulado na decisão de pronúncia. A apresentação, suprida essa parte, o Ministério Público fez o debate dele, a defesa fez o exercício de defesa. Como vocês viram, a defesa que eles trouxeram alguns argumentos de defesa. O principal deles foi o estado de necessidade, né, que foi argumentado pelos doutores aqui, salvo engano, não sei se eu entendi se foi intencional ou se não foi intencional, porque parece que alguém falou também de elegibilidade com conduta diversa, né, também foi trago pelos doutores aqui. Encerrada a fase de debates, a gente vem para essa fase que é onde a gente faz a apresentação. Os quesitos referentes ao Ministério Público, né, que seriam aqueles quesitos mais voltados para a condenação de caso concreto, que eles decorrem da pronúncia, eles estão já delimitados na pronúncia. O Ministério Público pode chegar aqui, né, doutor, e criar uma qualificadora que não existe, tá? Até explicando para que os senhores entendam. Então, no nosso caso aqui, a imputação ela foi de um homicídio simples, na forma do caput do artigo 121 do Código Penal, em que a pena era de 6 a 20 anos. Tá? Então, por isso a gente não vai apresentar qualificador, porque na nossa síntese aqui não houve imputação de qualificador. No entanto, as estratégias de defesa, a defesa, por sua vez, ela pode chegar aqui e trazer uma estratégia de defesa, uma tese defensiva, né? Que ela entende que melhor atenda no caso deles aqui, ainda que eles não tivessem nas fases anteriores manifestado a respeito do estado de necessidade, os doutores não teriam nenhum problema, assim como a doutora, de trazer essa tese aqui. Portanto, será uma tese válida. No entanto, as teses que eles trouxeram são teses absolutórias e elas ocorrem na terceira pergunta que a gente vai fazer. A primeira pergunta que a gente fez, então, foi sobre a materialidade, os votos, e aí a gente vai ver os votos agora. Primeiro voto, materialidade, sim. Primeiro voto, sim. Segundo voto. Segundo voto, não. Terceiro voto. Outra coisa importante. A nossa contagem aqui só vai até 4. Por quê? Porque são 7 membros do Conselho de Sentença. Se a gente lesse todos os votos, imagine que o Conselho de Sentença todos votassem sim ou todos votassem não. Obviamente, todos saberiam em que cada um deles votava. Aí seria apenas aquela opção. Então, quando a gente tem 4 votos no sentido seja sim ou seja não, a gente para a contagem de forma que resguardar o sigilo. Terceiro voto, não. E a gente vai agilizar agora, que já está avançada a hora, né? Quarto voto, sim. Está assinado. Quinto voto, sim. Quinto voto, sim. E sexto voto, sim. Então, nesse caso aqui, 4 votos sim, entenderam que houve, então, um crime, aconteceu um crime, tá? O Sr. Whitmore foi vítima de crime e não de um mero acidente. A gente passa para o próximo quesito, vou acelerar um pouco mais a
quesito é referente à autoria. Ou seja, foram os pronunciados que cometeram esse crime de homicídio contra o Sr. Roger Whitmore. A dinâmica que poderia ter ocorrido, como eu disse, a pergunta seria a respeito de cada um dos pronunciados. Primeiro, a gente faria todos os quesitos em relação a um, depois todos os quesitos em relação a outro. Por quê? Esse caso aqui, por exemplo, se a gente adotasse uma outra dinâmica, poderia se entender que alguns dos pronunciados tiveram uma participação de menor importância, outros foram que efetivamente participaram e cometeram um crime com autoria e tiveram a intenção de cometer o crime. Mas no nosso caso aqui, como a gente está colocando todos no cenário de coautoria, então a segunda pergunta ficou da seguinte forma: os pronunciados em comum acordo arquitetaram e organizaram de qualquer forma, ou de qualquer forma concorreram para o resultado morte do crime de homicídio da vítima Roger Whitmore. Entenderam? Ok, pode ouvir os votos novamente. E já adiantando para a gente não perder muito tempo, a pergunta agora é sobre a autoria, ou seja, foram eles que cometeram esse crime? Basicamente é isso, tá? A terceira pergunta será formulada a seguir, que não é agora, tá? A outra pergunta é uma pergunta sobre a absolvição. Agora a pergunta é só sobre a autoria, viu? Ou seja, foram eles que cometeram esse crime? Só para quebrar o giro. Seu telefone é iPhone, deixa eu carregar, deixa Está precisando? Não é iPhone. Ok, vamos revelar os votos. Em muitos casos é importante dizer que tanto o Ministério Público quanto a defesa eles concordam em relação a alguns quesitos, né, doutor? Normalmente a materialidade do crime, que é o primeiro, em pouquíssimos casos a defesa se opõe, porque existem normalmente provas muito sólidas que basicamente é verificar se aquela pessoa foi vítima de um crime, tá? A partir do quesito da autoria, que aí de fato começa-se a haver uma divergência. No nosso caso aqui, inclusive, não há divergência por parte da defesa, tá? Porque a defesa alega uma tese defensiva de excludente de ilicitude. Ou seja, eles não alegam que não houve a conduta. Mas vamos ver o que os jurados entenderam. Primeiro voto, não.